Olá pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Rebeck por aqui, trazendo mais um vídeo bacana no canal Bolsa Fácil. A ideia é deixar você craque em investimentos em ações na Bolsa de Valores. Hoje eu trouxe para o nosso assunto algumas dicas muito importantes, muito fundamentais, que eu acredito que você precisa colocar no seu comportamento como investidor para que você possa ter sucesso e lucratividade investindo na Bolsa de Valores. Esse vídeo aqui é mais em formato de bate-papo, tentando ser um pouco mais descontraído, mas eu acredito que vai ser suficiente para você captar essa mensagem. Primeira coisa que eu trago para esse nosso encontro é uma reflexão. Essa frase aqui eu ouvi alguns anos atrás, não lembro aonde, nem quem disse, qual que era o autor, mas foi uma frase que marcou para mim e eu venho carregando ela ao longo aí dos últimos anos até como uma base de ensinamento. O que ela diz? Ela diz que não há nada mais rápido do que um exército em mar. É claro que existe uma analogia, é um pouco lúdica, né, essa colocação, porque se você colocar um pelotão marchando e uma Fórmula 1 do lado desse pelotão, é lógico que o carro de Fórmula 1 ele vai acabar sendo mais rápido ali de percorrer aquela distância do que o exército marchando. Mas o que essa frase quis trazer e qual que é a nossa reflexão? Se você precisa fazer grandes movimentos de grandes coisas, movimentos duradouros, demorados, não adianta você ter muita pressa. É melhor você ter um movimento ordenado, coordenado, planejado, organizado, devagar e sempre, sabendo qual que é o objetivo final e qual que pode ser o melhor meio de você percorrer aquela distância com menores problemas possível. E nesse sentido, quando um exército aí bem treinado está marchando, você vê que o exército ele passa naquele momento ali na sua frente, ele passa devagar. Mas instantes, minutos, horas depois, como o movimento ele é constante, como ele é organizado, como ele não para, como ele não cessa, você vê que rapidamente aquele grupo, né, de pessoas já está longe, já está percorrendo grandes distâncias. Para a gente poder fazer um exercício de comparativo, eu separei aqui para você um vídeo no YouTube do exército chinês marchando, para a gente poder ver essa questão da organização, como o movimento flui, e depois um vídeo até chegando a ser um meme, até chegando a ser uma brincadeira, a galera tentando entrar no metrô em São Paulo, aquele monte de gente, um empurrando o outro, numa porta pequenininha, um monte de gente querendo entrar, um monte de gente querendo sair, e você vê que o tempo passa, acontece aquela confusão absurda, onde há pouco resultado, além ali de poder machucar as pessoas, além ali da violência. Então vamos lá, deixa eu ver se eu consigo pegar os vídeos aqui. Vamos colocar primeiro o play do exército chinês marchando para você ver que interessante. Fica até interessante, bonito de ver a organização, né? A organização do exército, como a gente pode ver ali uma grande quantidade de pessoas indo na mesma direção de forma ordenada, de forma coordenada. Você vê que devagar vai mais rápido quando você tenta fazer esse movimento, e eu já vou pegar o gancho para poder te explicar o que isso tem a ver com a sua carteira de investimentos em ações na Bolsa de Valores. Agora, vamos dar uma olhada no metrô aqui em São Paulo, como que o pessoal tenta, né? Como que o pessoal tenta usar o transporte público. Olha só, a bagunça, as pessoas já começam a se empurrar ali, a porta do metrô ainda nem abriu. Vai aquela loucura, né? Gritaria, loucura. Vamos ver um pouco ali de algumas pessoas que estavam esperando na estação vão conseguir entrar, mas você vê que é um tumulto, isso quase que todo dia passa nos jornais aqui no Brasil. Se você já teve que pegar metrô, ônibus, trem, alguma coisa, você sabe o que eu estou falando. Até quando a gente está nessa situação, a gente pensa, pô, por que a gente não tem a educação e a organização de organizar uma fila? Em avião também acontece muito isso, né? Se a gente organizasse uma fila e fosse todo mundo andando devagar, cada um respeitando o seu lugar, a sua vez, seria muito mais fácil e muito melhor para todo mundo. Olha lá, parou,
não resolve mais nada. Você vê, a gente no comparativo ali do Exército, quantas pessoas estavam caminhando, estavam avançando, e aqui no metrô, quantas pessoas ficaram paradas e não conseguiram ir para lugar nenhum. Outro exemplo muito interessante também, que chega até a dar raiva na gente, né? Quando estamos aí transitando pelas grandes cidades, que você pega aquelas grandes avenidas, não dá para a gente entender por que a gente fica parado, por que demoram horas ali para a gente percorrer alguns quilômetros, e muitas vezes você fica no anda para, anda para, anda para, passa aquele trajeto, não tem acidente, não tem obra, não tem manifestação, não está acontecendo nada e o trânsito simplesmente não flui. Uma pessoa quer andar mais rápida, a outra breca, a outra que está nessa pista quer ir para lá, a que está nessa pista quer vir para cá. Então o que acontece? O trânsito ele não flui. Se ele fosse devagar e sempre, todo mundo ali respeitando a velocidade aos pouquinhos, a gente tenderia a ter o trânsito funcionando de forma mais fluida, mais natural, sem tanto anda e para, né? O que a gente tem aqui também no litoral de São Paulo, a gente tem a operação comboio. Geralmente nos feriados, que a gente vai ter muito trânsito da galera indo da capital para as praias ali, do litoral de São Paulo, ou mesmo quando a gente tem muita chuva ou muita neblina, ela organiza a operação comboio. Vai na frente ali um carro da polícia, geralmente a 60 por hora, ninguém pode ultrapassar o carro da polícia, vai todo mundo atrás de forma ordenada, coordenada, com calma, a 60 por hora, ninguém fecha ninguém, o risco de batida é muito menor, porque se tem um acidente ali na serra, para o trânsito, e aí sim que vai demorar para todo mundo, não tem troca de faixa, então você vai naquela velocidade constante. Muitas pessoas reclamam, fui sair, fiquei atrás do comboio, fui a 60 por hora. Só que se você pegar na velocidade média ali, aquela hora que você demorou para descer a serra, acabou sendo mais rápido na operação comboio, devagar e sempre, de forma ordenada, do que todo mundo que nem louco lá na serra, passando pelo acostamento, por fora, na chuva, na neblina, enfim. A gente precisa ter essa noção. E o último exemplo também engraçado e bastante interessante, quando eu era criança, eu tinha uma tartaruga de estimação, mas a tartaruga que eu tinha era só da terra, então chama-se jabuti. E eu criança, eu pegava a tartaruga para ir brincar, não tem muito que você brincar com uma tartaruga, né? Não tem como você jogar uma bolinha para ela pegar, não tem como você segurar lá no colo. Então era mais assim, ver como que o bicho se mexia, o que o bicho fazia, dava uma fruta ali para ela comer. E criança é muito agitada, eu não era diferente, eu ficava ali alguns instantes brincando com a tartaruga e já dispersava a minha atenção, né? O bicho fica parado ali, não faz nada. E 5 minutos depois a tartaruga já estava muito longe, lá no quintal do meu sítio. Por quê? Ela ia um passinho de cada vez, bem devagarinho, mas assim, ela tinha o foco que ela queria ir naquela direção, ela ia devagar na velocidade dela, de forma organizada e ia muito longe. Então, se você vai brincar um dia com uma tartaruga, acho que você vai lembrar dessa história que você acha que o bicho não sai do lugar, que ele não vai fazer nada, vai mexer no celular, perde um pouco de atenção para você ver alguns minutos depois como que essa tartaruga ela já vai estar distante de você. Feitas essas reflexões, o que a gente pode adaptar? Quais são as grandes dicas dessa aula aqui para que você tenha sucesso investindo em ações na Bolsa de Valores? Primeira coisa, você precisa ter educação financeira, você precisa controlar o seu orçamento, lançar a mão de uma planilha, saber o quanto que você ganha, o quanto que você gasta, onde que você está gastando. Você precisa viver dentro da sua renda, você não pode gastar mais do que você ganha, você não pode ter dívidas aí fora de controle. Dessa maneira você vai conseguir ter o quê? Um planejamento e uma disciplina financeira para que seja possível você fazer aportes mensais. Os aportes mensais a gente pode considerar o quê? Como se fosse um passo de cada vez da tartaruga, como se fosse um passo de cada vez da marcha do exército. Sei que a situação média do brasileiro hoje é muito difícil, a gente mal ganha para conseguir pagar as nossas contas, mas a gente precisa organizar, nem que você consiga ali 200, 300, 500 reais, alguma coisa assim, para você economizar e investir todos os meses, porque pensa como eu te falei, é um passinho da tartaruga. Depois de alguns anos você vai ter uma conta rendendo ali em boas ações, ganhando dividendos, e aí você junta
o dividendo que caiu daquele mês com outro aporte e vai investindo mais nas boas ações ou aproveitando as outras oportunidades. É importante que você consiga ter essa máquina girando. Quando a gente vai investir em ações na bolsa, no longo prazo, visando uma carteira aí de valorização e de dividendos, não fique girando essa conta toda hora. O que acontece, principalmente com o iniciante? Ele compra ali algumas ações, a bolsa sobe, aí ele sai das ações, ele vai comprar o Bitcoin. Depois o Bitcoin vai para trás também, então às vezes o que ele poderia continuar ganhando com ações, ele acaba perdendo no Bitcoin. Aí ele resolve encerrar tudo porque apareceu uma oportunidade de comprar o imóvel, ele dá entrada no imóvel. Ou então ele pega esse dinheiro, vai tentar abrir um negócio, abre o negócio, quebra, se afunda. Ou a carteira de ações está com uma rentabilidade boa, ele faz um saque para fazer uma viagem, para trocar o carro. Ou então nesse vai e volta do negócio aqui não deu certo, ele pega mais um pouco que sobrou, faz o empréstimo e vai para ações, aí as ações não andam, ele sai, põe na renda fixa, depois quando ele sai as ações iam começar a subir. O que acontece? Do metrô, do trânsito, de você querer ir para tudo que é lado, querer ir para frente, para trás, para a esquerda, para a direita, você não tem paciência, você não tem planejamento, você não tem ordem, você não tem direção. Então você tenta acelerar o movimento de ganho aqui numa ação, para lá, para cá, você acaba não saindo do lugar porque você não tem uma coordenação. E uma última dica muito valiosa, muito importante, isso aqui foi um erro que eu já cometi também, tenha a sua conta de ações separadas. É uma conta que você quer alcançar a sua independência financeira, você quer garantir a sua aposentadoria, ou você quer ter uma renda extra para ajudar no seu orçamento. Então, essa conta aqui de ações é uma conta sagrada, separada. Não importa que você pegue o seu dinheiro, vamos imaginar, você, então, o que você conseguir economizar no mês. Você vai colocar um pouquinho na sua conta de ações, você vai colocar um pouquinho na poupança porque você quer trocar o seu carro, outro pouquinho você vai colocar numa renda fixa que você quer viajar daqui uns 2, 3 anos, outro pouco você vai deixar lá porque você está querendo fazer a reforma de uma casa, alguma coisa que você queira mudar. Mas entenda o seguinte, a sua conta de ações é só exclusivamente para aquele objetivo. Nem que você deposite uma quantidade menor de dinheiro, nem que você ande mais devagar, assim como a tartaruga, assim como o exército marchando, não tem problema, mas é importante que você tenha o quê? A direção, o planejamento, o propósito para você chegar do começo ao fim, vai dar mais certo para você. Antes da gente encerrar essa aula, alguns recados aqui interessantes. Se caso você quiser começar a mexer na bolsa, ter acesso aos mercados, eu uso aqui a plataforma da Xstation, é a plataforma de propriedade da corretora XTB aqui do canal. Na descrição desse vídeo tem o link para você poder abrir uma conta demo grátis, caso você tiver interesse. Eu estou presente lá no Instagram, é o canal Bolsa Fácil, fácil até de você pesquisar, de você achar. Tem dicas sobre investimento em ações ao longo da semana e fica mais fácil também da gente poder conversar por mensagens, se caso você tiver alguma dúvida. E também está no ar a minha mentoria, se caso você também quiser começar na bolsa, vou deixar a página da mentoria para você poder fazer o seu cadastro também na descrição desse vídeo, para você fazer o seu cadastro e seguir para o próximo passo de abrir a sua conta real, fazer um primeiro depósito de qualquer valor, para que você ganhe o meu acompanhamento. Você vai ser colocado no meu grupo VIP da mentoria, onde todo começo de semana eu te mando uma análise da nossa carteira de ações com recomendações ali das posições, quais são as boas ações que a gente pode investir em dólares nos Estados Unidos. Você também vai ganhar o meu curso online, para que você tenha toda a base teórica de estudos, que você tenha toda a bagagem inicial, além das nossas planilhas. Planilha macro com resumo dos principais acontecimentos econômicos e a nossa planilha com radar de ações para você ficar de olho, você ficar antenado nas melhores ações para poder investir nos Estados Unidos, incluindo também os ADRs de algumas importantes empresas aqui no Brasil, para você ter o seu patrimônio protegido e investido em dólares no exterior. Essa foi a nossa aula de hoje, trazendo para você essas recomendações, essas dicas do que eu já passei, do que eu já vivenciei de bolsa aí desde 2011
que eu acredito que pode clarificar bastante a sua visão sobre investimentos. Se você gostou, deixa sua curtida, se inscreve aqui no canal, que tem um conteúdo muito bacana para você investir em ações na Bolsa de Valores. Grande abraço e até o nosso próximo encontro.